Instituto Federal, campus Betim e FMG. Temos aqui na aula do terceiro ano de automação e controle, matéria de sistemas embarcados. A gente vai finalizar agora com orçamento de placas de circuito impressos na China, tá? Principalmente fora do Brasil. Bom, pessoal, então, o trabalho que a gente foi desenvolvendo, né, a gente vai apresentar, inclusive, um vídeo de como é que é feito todo o resumo, digamos, da matéria, porque a gente começou agora o segundo trimestre e agora a gente vai começar a parte de programação. Tá? Então, a próxima aula já precisa de todo mundo estar com Proteus, acho que Proteus todo mundo já está funcionando, e vai ter um software compilador que nós vamos começar já a utilizar os microcontroladores. Tá? Então, a matéria agora toma uma outra dimensão, então, essa parte que eu estou fazendo aqui para finalizar o primeiro trimestre. Porém, o que está sendo passado aqui vale no segundo trimestre, tá? Não vale no primeiro mais não. O primeiro trimestre terminou sexta-feira passada. Bom, aqui tem uma PCB, e essa PCB, a gente aprendeu que isso aqui vem através de um software de simulação, né, que a gente fez lá no Proteus, pode ser o Tina, tem um software linear, tem vários softwares de simulação, particularmente o Proteus, ele praticamente o que domina o mercado, ele é muito bom, tá? Tem o Tina também, que é muito bom, mas porém o Proteus, para microcontrolador, ele é insuperável nessa parte aí. Aí a gente pegou o desenvolvimento que foi feito no Proteus, jogamos ele no DeepTrace, aí existem outros softwares também, tem o Audio, tem o OrCAD, tem o KiCad. Nossa, tem várias ferramentas para fazer exatamente desenho de esquemático para gerar a PCB. Então a gente fez um esquemático, e depois do esquemático a gente entendeu que através do esquemático a gente gera a parte do PCB. Então o serviço de confecção de placas de impressa, ele é como se fosse um serviço de impressão. Só que diferente quando você tira a foto na câmera, você vai lá na loja e pede para imprimir aquela foto, que é uma coisa extremamente rápida, PCB é um pouco mais complexo, porque na verdade ela é um produto manufaturado, é um produto criado. Né? Não existe a máquina que chega lá, imprime e entrega, não. Tá? Então ela tem um processo químico, ela tem um processo foto, e um processo de depósito também de materiais para gerar o produto final. E depois que a placa estiver pronta, aí você pode, inclusive, encaminhar na mesma empresa para ela fazer a parte de montagem. Então, o que você tem no final é o seguinte, você tem a apresentação, foi que a gente explicou aqui, tá, né, a parte do 3D, aqui você verificou o que você deseja. Tá, tá aqui, ó, eu quero isso aqui, ó. Então, eu desejo isso aqui, e eu quero mandar isso aqui para um lugar, e eu quero me entregar isso aqui todo montado. Então, hoje isso é possível, tá? Isso já ficou uma coisa consolidada. Que não era tão comum isso aqui, há uns 5, 10 anos atrás, não existia esse detalhe. Você tinha que fazer tudo sozinho. Você não tinha experiência nenhuma, e normalmente as coisas não davam certo. Hoje não, já agora você entrega do jeito correto os arquivos, você faz os procedimentos, o negócio vem funcionando tudo certo aqui. Bom, então, como é que agora eu mando isso para o meu fabricante? Eu venho aqui em File, e eu tenho aqui Export. Então, eu tenho que transformar a minha PCB em 2 arquivos. Um arquivo dele chama Gerber, tá? Que está aqui apresentando, e tem o Gerber X2. O Gerber normal já resolve, tá? O Gerber X2 ele teria uma evolução maior, mas, porém, não há esse de necessidade, não. Tá? O Gerber, posso garantir para vocês que, desde que ele seja feito nesse formato aqui, ó, Gerber 274X, tá? Então, caso o pessoal venha utilizar outra ferramenta de software, desde que ele salve em Gerber RS 274X, não tem problema nenhum, não. O que vai acontecer nessa situação? Ele vai pegar cada layer aqui e vai transformar ele num arquivo chamado Gerber. Vai ter um Gerber de cada layer. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Top Silk e der um preview, lá, eu estou verificando como é que vai ficar o Silk, né? Ou seja, os designadores na placa, na parte de cima. Deixa eu até pegar essa mesma placa aí, ó. Essa placa tá aí, foi a placa que eu pedi fazer na China. Eu vou até projetar a minha telinha aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Então, esses
essa silcagem branca aqui, que está exatamente informando os componentes aqui, ó, isso aqui foi feito exatamente utilizando o Gerber Top Silk, tá? Então, Top Silk. E essa placa aqui não tem top bottom, tá vendo? Não tem designador na parte de baixo, ou seja, os componentes são colocados só na parte de cima. Tem placa que você coloca componentes na parte de cima e na parte de baixo. Então, particularmente, eu desenvolvi para criar somente componentes na parte de cima. Tá vendo? Então, a geração desses Gerbers aqui é o que vai ser apresentado no vídeo agora. Vai ter um vídeo que ele vai explicar onde é que cada Gerber é utilizado para confeccionar a placa de circuito impresso. Tá certo? Então, temos aqui o Top Silk, a gente tem aqui o Top Mask, né, que seria para a gente fazer a máscara de solda, que é essa parte verde ou azul. Então, nessa placa aqui que eu fiz aqui, ó, a máscara de solda dela é azul, mas normalmente você sempre vê ela verde, tá certo? Você pode pedir da cor que você achar conveniente. Temos que você pedir uma cor diferente, fica até mais caro, mas onde eu mandei fazer, o azul e o verde tinham o mesmo preço. Então, eu falei, não, vou mandar em azul. Tem também, para que serve o top paste, né? A gente tem aqui o bottom. Então, vou ver como é que seria o top. Então, aqui, ó, aqui está mostrando, ó, que como é que foi feito as trilhas do top, tá vendo? Então, isso aqui é feito um fotolito, tá? Então, fotolito é uma película transparente que possui esse desenho aqui. E, através de um processo por ultravioleta, eles conseguem inserir esse desenho em cima do cobre da PCB. E aí, quando eles jogam um reagente, que na verdade é um sal, né? É o perclorato ferroso ou outros materiais lá, ele começa a corroer, e aonde não tem o desenho, ele destrói o cobre. E aí forma o desenho que está sendo feito aqui. Então, isso aqui está mostrando o top. Então, aqui não dá para ver, né? Porque a máscara só tampou, mas as trilhas que está aqui por cima aqui, elas obedecem exatamente esse desenho que está feito aí, tá? Em contrapartida, no bottom tem a mesma coisa, ó, isso aqui seria a parte de baixo da placa, tá vendo? Vocês podem verificar que o roteamento que eu fiz aqui foi todo manual, né, gente? O pessoal pode verificar que tá tudo bonitinho, tá vendo? Ó, eu, particularmente, eu não utilizo manual, roteamento automático, foi feito tudo na mão. Pode ver que ficou perfeito todos os alinhamentos aqui, né? Só para comentar isso aqui. Isso aqui eu demorei uns 10 dias para fazer essa placa inteira aqui, tá? Bom, então, como é que isso aqui é feito? A gente marca, né? A gente pede que exportar todos. Olha lá, ele gera para nós outro detalhe. Ele até mostrou aqui, ó, que você também pode pegar o NCDRIL. Então, vou explicar aqui o que é o NCDRIL. Então, deixa eu clicar aqui. O NCDRIL, ele é um arquivo interessantíssimo. Vou dar um preview aqui, ó. Ele vai estar no bottom, deixa eu ver aqui. Tem que marcar os dois, né? Aqui, peraí. Preview. Tá. O que esse arquivo NCDRIL? Ele está com um monte de furinho aqui. Isso aqui, a máquina que vai fazer os furos, que a gente vai ver no vídeo, ela sabe qual que é a espessura dessa broca aqui, né, para fazer o furo dessa PCB. Ele sabe. Então, isso aqui tem 1000. Então, digamos que esse furo aqui é 20.000, esse aqui é 5.000, 10.000. Então, o que acontece? A máquina, no instante inicial, né, depois que você pega a placa virgem, a máquina vai lá e faz todos os furos da PCB. O primeiro estágio que você faz, depois da placa toda cortada, certinho, eles pegam todos os furos. Então, o NCDRIL é o arquivo que vai informar para a máquina, ó, pegue a broca de 40.000 e fure esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esses todos aqui de baixo. Aí depois ela parou, fez todos os 40.000, ela vai pegar, agora pegue a broca de 30.000. 30.000, gente, é como se fossem os milímetros da espessura da broca. Vai lá e fazer esse, vai marcando, e depois que terminar todos os furos, tá? Automaticamente terminou o arquivo NCDRIL. Esse aqui, ele é cortado, né? Então vem a broca, ela, em vez de ela somente descer e furar, ela vai lá e fura, e depois ela vai e desgasta para fazer esse contorno aqui. Então vem aqui, ó, e para você poder colocar o conector, tá certo? Então tá aí a explicação. Então,
quando você pede no processo aqui, ó, você vem aqui export, Gerber, aí você pede exportar tudo. Aí ele já colocou, ó, colocar o Gerber mais um NCDRIL, que é isso que a gente deseja. Então, se a gente colocar isso aqui para produzir, já saiu, né? Deixa eu até mostrar aqui. Opa. Onde é que está o arquivo? Aqui, ó, simulador Gerber, tá aqui, ó. Então aí ele gerou esses arquivos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cada Gerber aqui, ó, cada arquivo desse aqui, a máquina lá sabe o que tem que fazer. Por exemplo, vou pegar o top aqui e vou dar um edit nesse só para a gente verificar. Ah lá, essas informações aqui, gente, ninguém tem que entender. Mas a máquina na qual vai ser feito o fotolito sabe que isso aqui são os desenhos, tá certo? Então, esse top aqui, ou seja, esse desenho que foi feito aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. Gerber, pegar aqui o top. Então, para fazer esse desenho aqui, tá vendo, ó? A máquina lá que vai confeccionar esse fotolito, ela sabe que tem que seguir esse código aqui. Ninguém entende como é que funciona esse código, mas a máquina entende, tá certo? Então tem esse código aqui, que é o que a gente chama do RS274X. Então a máquina lá funciona com esse código lá, que é um código chamado G, né? Porém ele foi feito no padrão RS274X. Então se a máquina estiver nesse padrão, ela consegue gerar esse desenho aqui, ó. Vai explicando o que acontece, tá? Ninguém tem que entender esse código aqui não, gente. Ninguém entende, mas a máquina entende, tá? Bom, então tá aí o zip que possui todos os arquivos Gerber. E tem também o NCDRIL. Então, cadê o NCDRIL aqui? Acho que tá o NCDRIL. Graças, não tô vendo esse drill aqui, não. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o NCDRIL, que é esse DRL aqui, ó. Então tá aqui o arquivo NCDRIL. Então vou até abrir para mostrar o que acontece, de curiosidade, tá, gente? Opa. Preview aqui, só um pouquinho. Tem gente chamando aqui. Só um pouquinho, peraí. Onde é que tá você? Não, deixa eu colocar a tela inteira aqui. Então tá aqui o arquivo TrueHole. Deixa eu abrir ele só para verificar. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse arquivo aqui é o que a máquina sabe que tem que pegar a determinada ferramenta e qual coordenada, tá vendo aqui? Coordenada X e coordenada Y. Para exatamente fazer aqueles furos, tá certo? Então a máquina vai falar assim, ó, eu tenho que pegar a ferramenta, por exemplo, 3. Tá. Aí a ferramenta 3 vai lá na coordenada X, tal, coordenada Y vai lá e furo. E então é programado e é colocado esse aspecto aqui, ó. Tá? Então ninguém tem que entender isso aqui também não, gente. Isso aqui é só para efeito de curiosidade. Bom, então agora que a gente gerou o arquivo Gerber, como é que a gente faz então? Então tá, terminou aqui tudo. Vamos agora lá para a internet. Então eu estou aqui com o browser aberto e existem várias empresas, né? Quando você vai lá no Google, eu particularmente uso o DuckDuckGo, tá? Só questão de procura, você coloca lá PCB. Vamos colocar até o nome da PCBWay. Na hora que você clica aqui, ó, tem vários concorrentes, tá? ISPCB, PCBWay, você tem JLPCB, tem vários fabricantes, tá? Então, os dois que estão assim, no mercado dominando mesmo é a JLC e a PCBWay. Quem começou com esse sistema de criar protótipo online foi realmente a PCBWay. E, inclusive, a placa que eu executei foi feita na PCBWay. A próxima que eu vou fazer, eu vou tentar na JLC e vou até explicar o porquê. As informações que eu vou explicar aqui são fundamentais para vocês entenderem como é que um minúsculo detalhe pode fazer você quebrar até mesmo uma empresa. Tá? Então, vamos comentar aqui. Ó. Então, como é que funciona? Você entra na página PCBWay
E aí ele está pedindo as dimensões. Então, as dimensões da placa, a gente sabe isso. Por que a gente sabe isso? Porque a gente desenvolveu a PCB. E quando a gente desenvolveu a PCB, deixa eu até abrir aqui de novo, então vamos fazer uma observação aqui, ó. Tá abrindo. A gente foi lá, aprendeu lá no MISRI, que é exatamente a medição da placa. Abriu aqui, vamos colocar aqui. Medida oficial. Ok, joia. Então aqui, ó. Então eu peguei. Então vamos. Ah lá, eu já coloquei a medida. E ela tá aqui, ó, com 150 milímetros. A unidade aqui, você tem que prestar atenção. Unidade. Ela tá em milímetro, ó. Então, fiz uma placa aqui de 150 milímetros por outra de 150 milímetros. Então, é 15 centímetros por 15 centímetros. Então, vamos chegar. Aí você escreve aqui 150. Escreve aqui 150. Vamos pedir para fazer 5 peças, ele aceita até 8.000 peças, aceita tanto de peças que você quiser, mas vamos pedir apenas 5. E que essa placa tenha 2 layers. Fazer uma simulação, ele já dá para você uma ideia do preço aqui, tá vendo? Então, eu estou pedindo para despachar aqui no Brasil, vamos tirar o DHL e vamos colocar o China Post, que é o correio deles lá. Deu $61. Né? O pessoal fala assim, nossa, $61 é caro, então vamos fazer as contas aqui, baseadas no dólar. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, 61, aí a gente multiplica pelo dólar 5,4, R$329, 5 placas dividido, quer dizer que cada placa dá R$65, já paga o transporte. Isso aqui, no nível de Brasil, está extremamente viável, acredite se quiser. Tá? Pode mesmo, você falar assim, gente, mesmo fazendo lá, sai com preço legal, sai. Só que existe uns aspectos interessantíssimos de quando você faz desenvolvimento em outro país. Bom, primeiro detalhe, existe uma regrinha aqui. Tá? Que isso é comum a todos os fabricantes aqui, tá? Não é exclusivo da PCBWay. Isso aí, na hora que você cai nos fóruns de discussão, que o pessoal te explica isso aqui. Primeiro, o interessante é que você faça placas de 10 por 10, se possível, tá, gente? Tem placa, não tem jeito, mas eu vou mostrar uma coisa aqui que vocês vão ficar impressionados. Eu vou transferir agora esse 15 por 15 e vou transformar ele agora 10 por 10. Então, eu vou pedir para calcular de novo. Aí, caiu para $17. Tá vendo? $17. Então, ó, tava ali, né, quanto estava antes? Estava 329, vamos ver quanto dá agora. 17 com 5,4 vezes 91 dividido por 5, R$18 cada PCB. Então, olha só, né? Você fala assim, mas às vezes a gente não consegue retirar essa área toda. Agora você está começando a entender por que você tem que utilizar SMD. O SMD é menor e ele automaticamente faz a placa ficar pequena. Placas grandes envolvem componentes grandes também, gente, que seriam os componentes through hole. Tá? Então você já está começando a entender por que você tem que procurar colocar em SMD. Mas olha só como é que o cálculo lá funciona. E isso tem uma explicação. Eu vou trocar esse 10 aqui para colocar, em vez de uma placa de 10 por 10 centímetros, eu vou colocar uma placa de, por exemplo, 11 não, vou pôr 10,5. Eu só vou pôr um 10,5 aqui. Meio centímetro apenas. Tá? Vamos pedir para calcular de novo. Ah lá, fui para 39. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó, 5. A gente tinha antes que era 91. Vamos ver como é que foi agora. 39 e 5,4. 210. Então, olha que detalhe impressionante. Quando você for fazer placa na China, faça placas de 100 milímetros por 100 milímetros. Se possível. Tá? Não procure fazer maior. Tá? Procure fazer ele das mesmo tamanho, 10 por 10, qualquer valor que você quiser colocar, porém, que nenhum dos lados passe de 10 centímetros, ou seja, de 100 milímetros. Porque basta que apenas alguns milímetros a mais sejam inseridos aqui, o preço dobra. Isso tem uma explicação. Tá? No vídeo que a gente vai verificar aqui para frente, isso tem uma explicação, porque quando é feito na produção, a sua placa é unida com placas de vários clientes no mundo inteiro.
Então, para eles aproveitar melhor a placa e a parte do cobre, todos têm a mesma dimensão, mais ou menos de 10. Aí ele faz lá e coloca várias placas junto lá para poder gerar um menor desperdício de produto. Então, é por isso que eles padronizam o valor de 100 milímetros. Tá? Então, você pode verificar que eu coloquei nada mais nada menos aqui do que poucos milímetros a mais ali, ó. Ou seja, 5 milímetros, ou seja, coloquei meio centímetro ali, isso foi suficiente para ficar muito caro. Bom, agora você também começa a entender um outro detalhe interessantíssimo. O projeto que vocês fizeram do vídeo, né, eu junto com as outras pessoas, nós adoramos, né, a gente verificou, parabéns a todos os grupos, tá, gente? Nossa, ficou muito legal, a nota já vai vir também da parte deles. A avaliação que vocês vão fazer do outro grupo vai ser feita no segundo trimestre, não vai ser feita agora porque tem que entregar o diário. E agora algumas pessoas vão começar a entender o detalhe do acabamento. Quando você desenvolve um produto, primeiramente é importante que você também analise como é que esse produto vai ser entregue. Aí você vai entender por que você aprendeu processos industriais ano passado. Por que existe fundição, por que existe estamparia, por que existe torneamento, por que existe fresamento, para você verificar como é que você vai entregar esse produto. Se vai ser injetado a plástico, se vai ser vacuumforme, porque o produto, ele é atraído primeiro pelo seu acabamento. Então, não existe, gente, para explicar claro para vocês, não existe assim, eu desenvolver a eletrônica e a mecânica se adequa à eletrônica. Isso não é, não, é o contrário. Primeiro existe o acabamento, primeiro existe o designer, e aí a partir do design que a eletrônica vai arrumar um jeito de ocupar lá dentro. Porque se fosse o contrário, a gente estaria até hoje com celulares do tamanho de mais ou menos, sei lá, 30 centímetros por 40 centímetros. Não, porque o eletrônico ia colocar o tamanho que ele quisesse, não. Então, eu falei assim, não, o produto tem que ficar pequeno. Então, a eletrônica, ela tem que estudar, desenvolver para ela poder ficar pequena. Tá certo? Então, agora eu estou comentando, o vídeo de vocês foi ótimo, porque a gente, inclusive, percebeu que a gente precisa explicar um pouco mais de produção para vocês também. Tá certo? Sem problema nenhum. Então, houve o pessoal questionar, vai utilizar tal tecnologia, aí você vai começar a entender, opa, vai ficar mais caro se fizer desse jeito. Então, as coisas vão chegar lá, mas ficou muito bom os vídeos, tá? A gente adorou todos os professores lá. Bom, então, quais informações que a gente tem que passar para a gente desenvolver a PCB aqui? Então, aqui está mostrando se a gente vai fazer, a gente quer peças únicas ou a gente quer ela panelizada. Gente, panelização, eu prefiro mostrar isso aqui depois que passar um vídeo, para vocês verificar que placas muito pequenas, você paneliza. Você não faz a placa pequena, você coloca pequenas, várias juntas para virar uma placa grande. E entrega isso para o seu cliente depois e ele mesmo separa de acordo com o seu interesse. Tá? Então, vamos fazer o orçamento com placa simples, pedir 5 peças. Leias, ela pede 2 leias. Então, tem placas lá que ele pode fazer com 14 leias. Então, quer dizer que nada mais, nada menos, é como se fosse 7 PCBs, e depois eles vão lá e aperta todo mundo para virar uma placa única. Então, por exemplo, a placa de computador, ela no mínimo 8, 10 leias, facilmente. Eu já trabalhei com placa de 8 leias. Tá? Quando eu trabalhei na Jabil, um produto lá, que era inclusive essas maquininhas de cartão de crédito. Tá? Tinha um fabricante lá, suíço, lá, a placa dele era uma placa que tinha uma espessura totalmente compatível às outras lá, porém tinha 8 leias internos. Tá? Ou, perdão, 6 leias internos e os 2 externos. Então, era uma placa cara, mas de acordo com a necessidade do projeto, não tinha jeito de rotear tudo por cima, ou pelo top e pelo bottom, tive que utilizar roteamento interno. Tá? Então, vou colocar 2 aqui. O material, a gente vai pedir essa parte fenolítica, é o FF4, tá? Isso também é característica da placa. Isso aqui é a espessura da placa. O padrão é 1.6, tá? Então, se você colocar muito fino, fica caro. E se você colocar muito grossa também, fica caro. Então, o valor mediano é o que fica melhor, tá? O 1.6 aqui já é até padrão deles para poder executar. Isso aqui é importante, tá? É o espaçamento das trilhas. Então, só para a gente comentar aqui, ó. Então, por exemplo, essa trilha que está aqui, ó, ela tem... Deixa eu colocar em 1000 aqui, né? Deixa
colocar mils aqui. Essa trilha aqui, ela tem 13 mils. Tá vendo? Ó? Então, o fabricante, ele consegue fazer até uma determinada espessura. Então, 13 mils é bem fino. Tá? Então, você chega lá e fala assim, eu quero fazer uma trilha, por exemplo, de 3 mils. Nossa, gente, isso aqui é um pouquinho maior que fio de cabelo. Então, para você verificar que não é fácil. Então, quando você pede placas de 3 mil de roteamento, aqui, ó, vamos trocar aqui, antes estava 17. Olha para quanto que vai. 132. Aí vem a pergunta, você precisa de realmente uma placa com um filete extremamente fino? Porque é difícil você conseguir exatamente corroer uma coisa tão fina desse jeito. Tá? Então, normalmente, igual eu orientei vocês, coloca placas de 15 mils. Então, se você pedir uma placa de 6 mils, que é o mínimo, aqui é o mínimo, tá, gente? Então, ele vai lá e dá 17. Elbit, então vou colocar 8 aqui que ficaria melhor. Porém, o sistema deles lá tá colocando que para 6 e para 8 é o mesmo valor. Então, você coloca 15, não só, gente, o tamanho da trilha, como o espaçamento também desse ponto aqui para esse outro ponto aqui. Ele também não poderia exceder também os 3 mils ali, para fazer aquela placa absurda. Então, seria uma placa muito pequena e você estaria colocando componentes muito pequenos para você poder tentar ter esse grau de precisão. Então, fica muito caro. Então, não, eu quero fazer uma placa, é uma placa eletrônica, é meu simulador de presença, vai ser meu chuveiro, vai ser minha chocadeira, vai ser exatamente meu controle de nível. Não, eu consigo fazer isso com 13 mils, com 15 mil, sem problema nenhum. E eu consigo rotear e deixar um espaçamento aqui também de 15 mils. Isso aqui, então, não tem nenhum problema, não. Então, é para explicar o que seria essa informação aqui. Então, o ideal é que deixe o maior possível aqui. Porém, se você colocar em 8, não mudou o valor. Então, deixa 6. Vamos ver para quanto fica 5? Ah lá, triplicou o preço por causa de 1 mil. Ou seja, o que é 1 mil? É 25,4 milímetros dividido por 1000. É muito fino. Mas isso aí é o que o fabricante fala assim, opa, eu não garanto esse grau de corrosão. Então, eu tenho que fazer um retrabalho muito maior. Então, por isso que eles colocam essa tolerância deles aqui, ó. Furos. Então, a gente não passou aquele arquivo chamado NCDRIL? O arquivo NCDRIL é que verifica exatamente o detalhe da broca. E aí o detalhe interessante é que a broca já é dada em milímetros, gente. Então, olha que coisa interessante, placa de perceber. O furo é dado em milímetros, as trilhas são dadas em mils, a placa é dada em milímetros ou em polegadas, e a espessura dela é dada em onça. Então, são várias unidades num mesmo produto. Sabe? É desse jeito, mas o que a gente está verificando é que aqui ele está colocando o furo mínimo. Então, aquele arquivo NCDRIL, ele está usando uma broca de 3 milímetros. 3 milímetros, eu não sei quanto daria isso em mils, não. Mas é uma broca fina. Tá? Então, ele está dando 17. Se eu colocar uma broca mais fina ainda, lá, ele triplicou o valor. Por quê? Porque pela experiência deles, a broca muito fina, ela tende a quebrar. Né, ela vai lá, fura lá, sei lá, 100 placas. A cada 100 placas vai lá e quebra a broca. Então, para eles gerar a receita deles, eles têm que calcular o número de brocas que quebram por ser muito fina ao longo do tempo de uso. Então, eles já devem saber que uma broca de 0,3 milímetros, ela dura muito tempo. Então, compensa você fazer esse tipo de serviço. Não, mas eu preciso de 0,15. Isso aqui é muito fino. Lá, 182. Então, basta que você coloque um único furo na sua NCDRIL e ela tem uma broca menor que 0,3, a sua placa vai para $182, a 5 ali. Então tem que tomar cuidado também com o arquivo NCDRIL. Normalmente, alguns fabricantes, ele até mandam uma resposta assim, você pediu uma broca aqui, muito cara, posso trocar esse modelo por outro aqui? Isso é feito aqui muito no Brasil. As pessoas não têm experiência de fazer PCB, a primeira vez erra nisso, sabe? Fala assim, não, eu coloquei uma broca muito fina, então o padrão aqui seria 0,3, tá, mínimo. Então, se a gente colocar o 8, não mudou, se a gente colocar, inclusive, nem habilita, tá vendo aqui, nem habilita.
E inclusive você pode fazer uma placa sem furo, que também vai continuar o mesmo preço. Então, se não tiver furo, e pelo menos ela tiver 0,3, vai dar 17. Qualquer coisa abaixo disso aqui, o preço aumenta demais. Aí tem a máscara de solda. O normal é verde. Eu pedi azul. Então, na hora que eu cliquei no azul aqui, ó, ficou o mesmo preço. Tá vendo? Deu também. Porém, tem umas aqui que começa a ficar mais cara. Aí você pediu ela rosa. Aí aumentou 3 vezes o valor da placa só porque você pediu uma máscara de rosa. Eu vou pedir ela preta. Ou melhor, preta, ela fica com o mesmo preço. É um preto com uma espécie de degradê. Ficou mais caro. Isso aqui, seu produto realmente precisa disso? Se não precisar, então você deixa normal. Aí, tá aí o amarelo, ela pode ficar vermelha, mas o padrão mesmo é o verde. Tá? E eu achei o azul lindo, ficou maravilhoso essa parte aqui. O silk queen da placa. Então, se você tiver uma placa preta, você não pode pôr o silk preto. Então, normalmente o pessoal usa o branco. Tá? Então, tá aqui especificado. Você vai colocar algum conector na borda? Não. Esse conector na borda aqui, para quem já pegou placa de vídeo, não tem exatamente, aquela placa tem aqueles dentinhos lá de fora para você colocar no slot do computador, então eles precisam saber se essa placa tem isso ou não tem. Nos casos a gente não tem. Aqui está o modelo da placa. Aqui, ó, teste. Você quer que a placa seja feito teste. No vídeo a gente vai mostrar o que é o teste. Você pode fazer o teste para um procedimento chamado cama de prego, ou você pode fazer ela através dos ganchinhos de uma máquina robotizada. Aguarde que a gente vai verificar. E, finalmente, a gente tem a onça da placa. Essa unidade OZ aqui, gente, para a gente poder esquematizar, só para a gente, vou colocar até aqui na internet, aqui é onça da PCB. Tá aqui, ó. Um artigo nacional mais interessante que eu pude verificar isso aqui, para a gente poder verificar. Tá? Então, aqui é um fabricante nacional de placa de circuito impresso. Né? A placa está aqui no nível fenolite, né? Então ela pode ter cobre na parte do top e na parte do bottom. Bom, então o que acontece é o seguinte, a placa de circuito impresso, ela pode ter uma espessura da altura do cobre. Tá? Então, por exemplo, essa placa aqui, ó, você tem a trilha, tá vendo? Você tem as trilhas, o desenho que foi feito aqui no processo, porém ele tem uma determinada altura. Primeiro, essa unidade onça, ela não é tão incomum assim não. Ó. Quando a gente compra alguns salgadinhos lá, ele vem o peso e vem aqui escrito OZ. Tá? Onça equivale a 28 gramas, tá? Ela é uma unidade inglesa, tá certo? Então, o pessoal não fica meio assustado, até quando você compra biscoito da Aimoré, você compra os fabricantes lá, tudo vem em onça, porque alguns países da América do Sul, o pessoal não utiliza a grama, o pessoal utiliza a onça mesmo. Tá? Então, a onça é aproximadamente 28,35 gramas, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em uma placa de um pé, que seria 30 por 30 centímetros, foi depositado o equivalente a 28 gramas de cobre. Então, tem placas que ela possui 1 onça, 2 onças, 3 onças, 4 onças, 5 onças, até 13 onças. E o que isso vai fazer? Isso aqui vai aumentar a altura do cobre. Então, se a gente pegar esse desenho aqui, ó, a gente dá uma melhoradinha aqui, ó, opa. Aqui, ó. Ele vai aumentar essa parte aqui do cobre aqui, ó, e vai ficar um pouco mais alto. Então, se ele ficar um pouco mais alto, quer dizer que vai poder passar mais corrente elétrica. Então, agora vocês estão entendendo que tem circuitos que passam pouca corrente. E tem circuitos que passam muita corrente elétrica. Então, por exemplo, um que passa uma corrente alta seria, por exemplo, um inversor de frequência. Faz de conta que você está querendo acionar uma máquina rotativa, você clicou um botão lá na botoeira, ele vai cair no circuito eletrônico para fazer o acionamento. E você quer que a corrente elétrica passe por dentro da PCB. Ué, uma máquina tem uma corrente de 10 amperes, por exemplo. Então você não pode colocar uma trilha muito fininha, porque na hora que a corrente passar, ele vai lá e estoura a trilha. Então, se você não tiver espaçamento na placa, você tem que aumentar a altura do cobre. Então, aumentou a altura do cobre, você precisa de uma placa com mais onças. E a placa padrão é 1 onça. Você colocar 2 onças aqui, olha o que vai acontecer. Ah lá, triplicou o preço.
Então tem que tomar o cuidado, ou seja, você precisa de realmente estar circulando aquela corrente alta na placa, ou você pode ter uma corrente menor. Se você precisar de uma corrente maior na placa, talvez seja interessante você fazer essa solução aqui, ó. Você não utiliza a máscara de solda e depois você deposita aqui em cima o estanho, ganhando essa altura aqui. Isso também é uma solução que o pessoal utiliza também, tá? Para poder diminuir o custo. Eu lembro quando eu estava na Nansen, eu me deparei exatamente com essa situação aqui. Eu tinha que passar uma corrente de quase 50 amperes numa PCB e a solução que foi passada foi exatamente, a gente não jogou, a gente, na máscara de solda, a gente determinou que ficaria exatamente sem a máscara e a gente depositou aqui a solda. Aí ela ficou mais alta aqui, né, no processo lá, e aí funcionou certinho. E isso gera uma economia, tá? Mas dependendo da situação, você não consegue, você tem que utilizar placas maiores. Eu vou ter que colocar aqui uma placa de 13 onças, tá lá, $567. Aí, o que é uma placa de $567? Vamos ver até quanto vai ser, ó, 567, 5.4. Nossa, lá, cada placa sai por R$612. Que placa é essa que você precisaria de tanto cobre aplicado ali? Tá? Então, normalmente a gente deixa em 1 onça, tá? Que é o padrão que existe no mercado aí. Algum comentário até aqui agora, alguma curiosidade? O pessoal está começando a entender que não basta apenas desenvolver. Você tem que desenvolver com técnica para exatamente você, além de fazer seu protótipo com preço mais em conta, também não gerar prejuízo. Algum comentário aí? Pode falar aí, porque eu agora vou passar um outro tema referente ao orçamento aqui. Estou com aqui 35 alunos. Nenhum comentário? Alguma sugestão? Algum pedido? Never? Então tá bom. Então, olha só. Então aqui a gente entendeu o detalhe da confecção. Tá certo? E eu falo para você que esses valores a nível de Brasil estão muito interessantes, tá? Muito interessantes mesmo. Albert, quanto tempo demora fazer pela sua experiência? Quando você pede para fazer a ordem, tem um campo aqui que você vem aqui, ó, Salt chart, né? Só um pouquinho que está processando. Professor, vou aproveitar aí. Quanto que uma placa dessa custaria no Brasil? Você sabe? Sim, o problema do Brasil, vou te falar para você o seguinte, é porque você tem que fazer o fotolito primeiro. Então, o preço sairia na faixa de 30% a 40% a mais por causa do fotolito. Tá? Aqui no Brasil, cobra-se muito caro o fotolito. Lá na China, eles não cobram o fotolito. É como se o fotolito tivesse distribuído na produção inteira. Pelas experiências que eu tive, experiência que eu tenho, dá 30% a 40% a mais. Tá? Isso é um problema muito sério, porque a gente verifica que o mercado nacional está perdendo competitividade, tem que mudar o sistema, senão a gente vai ser dominado, isso é uma coisa horrível, né? Tem que tomar esse tipo de cuidado. Tem uma parte aqui que quando você pede, aqui ó, update, Gerber, tá vendo? Eu esqueci como é que habilitou aqui, eu sei como é que no outro aqui, ó, você clica no botão e você vai lá e manda aquela pastinha de arquivos lá. Vamos discutir um outro detalhe também importante, que seria para a gente... Por que está marcando esse valor aqui? Ah, tá, porque está em DHL. Então, vou colocar a na pôr de novo aqui. 61. Tá. Vamos voltar aqui para o 100. Bom, vamos agora verificar um outro aspecto, seria o aspecto de montagem. Então, como é que a gente faz a montagem aqui? Então, você vai clicar aqui, ó, serviços de montagem. O que a PCBWay trabalha desse jeito, a JLC trabalha de outro jeito. E aí vocês vão entender por que eu vou tentar fazer na JL PCB. Vocês vão ficar aqui coisa impressionante.
ela chega e pergunta para você se você vai fornecer as partes, os componentes, se você vai automaticamente entregar alguns componentes ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, eles estão querendo fornecer os componentes. Tá? Eles não vão colocar aqui os valores dos componentes, não. Eles só vão colocar o serviço. Tá? Então, isso aqui é uma placa de peças simples, não são panelizadas, tá? E só tem componente num lado. Tá? Vamos pedir para fazer 5 PCBs. E aqui está pedindo para ter um pouco de cuidado por causa da eletricidade estática, né? Isso aqui também é comentado no vídeo. Então, não contém componentes sensíveis, fica mais gasto. Se colocar componentes mais sensíveis, a pessoa vai ter que usar a pulseira antistática, isso é uma coisa um pouco mais séria. Bom, então, essa PCB que a gente fez aqui, né, quando a gente pega as informações dela, Layout Information, a gente está verificando que ela tem 122 componentes. Ela tem 122 componentes, essa PCB que está aqui, viu, gente? Ela tem 122 componentes e possui 391 pontos de solda. Tá? Só para a gente verificar aqui. Então, vamos guardar esse valor 122 e 391. Então, aqui está te perguntando quantos componentes tem. Então, tá aqui, ó, 132 componentes. Tá? Aí, ele está perguntando quantos são SMD. Eu coloquei nenhum SMD. Coloquei nenhum SMD. Perguntou quantos são BGA. BGA é um SMD mais sofisticado. Também coloquei nenhum. Então, eu coloquei 132 componentes True Hole. Vamos fazer a simulação? Olha lá, foi para $125. Então, para você receber a placa montada, sem pagar, ainda não, você não comprou os componentes, não, você só pagou o serviço. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui 125, 5.4, multiplica 5 dividido. Então, para você receber a placa montada, feita, daria R$135. Bom, então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai tirar tudo que é True Hole e vamos passar tudo para SMD. Então, eu vou retirar isso aqui e vamos colocar aqui SMD. Vamos fazer o teste de novo. Peraí. Número de partes. Sim. Peraí, tinha dado quanto antes aqui? Só um pouquinho, peraí. 0. Total 132. Aí tá dando diferença. Por que não tá dando diferença? É para dar diferença, sim. Cadê que eu leio alguma coisa errada aqui? O que eu fiz aqui? Então vou fazer o seguinte, vou colocar 64 para a gente tirar uma ideia aqui. Não sei o que aconteceu no software deles aqui não, vai dar diferença sim. Aí começou a diminuir, tá vendo? Ó? Então a gente verifica que se colocar tudo True Hole, tem um problema. Porque você tem que fazer a inserção manual dos componentes. Tá? Diferente de quando você coloca SD, o sistema é colocado automatizado. Se a gente fizer esse mesmo teste na JLPCB, olha só como é que funciona os cálculos lá. Então, você faz do mesmo jeito, você pediu placas de 100 milímetros, tá? 2 layers, faz a cotação, e ele faz os mesmos tipos de pergunta. Parece que o layout é até uma cópia do outro aqui, tá vendo? Ó, placas de layers, milímetros, espessura e tal. E agora, você vai pedir a informação assembly. Aí, ele te dá umas informações interessantíssimas. Por exemplo, quanto que sai o custo de quando você... Tá, só um pouquinho, peraí aqui. De quanto que sai o preço por sistema aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Get start, extenso, componentes, PCB, order. Peraí, só um pouco. Cadê o negócio aqui? Peraí, estava aqui. Só um pouquinho, gente. Estava a página aqui aberta. SMD Assembly. Ok. Perfeito. Quer ver? Tá aqui, ó. Achei. Então, aquela placa que a gente mostrou ali, ela tem 132 componentes e 391 pontos de solda.
Então, olha o que acontece. Se você for utilizar a placa com os componentes do tipo True Hole, eles vão te cobrar 0,2 centavos de dólar por solda. Então, vamos colocar lá, 391 pontos de solda, né? Porque a gente tem 122 componentes, mas a gente tem 391 pontos de solda. Então, 391 multiplicado por 0,02, a gente tem 7 dólares. Tá? 7 dólares vezes 5,4 dólares, que em real, quer dizer que para soldar esses componentes, eles vão te cobrar para você R$42. Então, daí o pessoal verifica, gente, só para produzir a montagem deu R$42, porque ele é true hole, né? Porque vai ter que pegar alguém, a pessoa vai ter que pegar o componente, inserir na mão, componente por componente, vai ter o retrabalho, até fazer a parte de solda. Então, aí o pessoal, né, para a gente tirar uma reflexão em alguns vídeos, tem gente que acreditou poder fazer certos produtos com um valor extremamente baixo. Agora você está verificando que é difícil a gente lutar contra isso. Tá? Mas isso é válido, viu, gente? Eu estou aumentando o detalhe do vídeo, isso foi válido para a gente entender um pouco mais de processo. Agora, se você passar tudo para SMD, esses 42 vai para quanto? Então, vamos ver aqui, ó. Ah lá, é 0,0015 centavos de dólar por ponto. Então, 0,0015. Vamos colocar lá 391 pontos de solda, multiplica, vai dar 0,6 dólares. Se a gente multiplicar ele por 5,4, R$3. Então, olha só, agora vocês estão começando a entender que o preço cai radicalmente quando você utiliza componente pequeno, você vai utilizar placa menor, demora mais para produzir. É um pouco mais lento, mas na média compensa você fazer isso em relação à parte do PTH, tá certo? Então, a diferença de 40 e poucos reais para R$3 é uma diferença muito grande. Isso tudo porque você mudou o seu projeto, ou seja, você saiu exatamente dos componentes True Hole, aí eles vão ficar menores. Tem componente que não tem como trocar, viu, gente? Igual, por exemplo, relé, conector, aí isso é True Hole, não tem como. Tá? Mas você tem que procurar eles fazer o máximo possível serem SMD. E aí, além disso aqui ocupar menos área, ele fica com uma placa menor e fica mais acessível. Tá? Então a gente verifica isso aí, inclusive a nível de custo da produção da execução, que o preço cai radicalmente em relação ao que foi feito aqui. Comentários, dúvidas, por favor? Never, nada? O pessoal imaginava isso mais ou menos? Pode fazer um comentário aí. Alguém imaginava que, nossa, não podia nem imaginar que os cálculos eram feitos desse jeito. É muita coisa para se pensar, né? Não só nesse, mas no outro que você explicou também, porque, tipo, não é só fazer negócio. Tem que pensar em tanta coisa, é muito trabalho, você tem que pensar, tipo, nos mínimos detalhes. Então a gente verifica, Giovana, por isso que estão fazendo o curso técnico. O curso técnico, eles estão te dando para você técnicas para você poder fazer as coisas. Eu achei até interessante o comentário do Vinícius, eu achava que a coisa era mais simples. Não, não é simples, Vinícius. Existe uma concorrência muito grande. Então, você tem todo o direito, gente, de imaginar o que vocês quiserem fazer. E eu achei isso, foi muito bonito no vídeo que vocês fizeram. Vocês colocaram o sonho de vocês, a realização certinho. Mas só que agora a gente vai entender como é que as coisas funcionam. Não está errado o que foi feito. Né? Você precisa ver que a gente quer dizer que eles cobram o centavo do dólar do pingo de solda do estranho. É cobrado isso tudo. E isso gera um valor agregado. Isso explica por que algumas coisas estão acontecendo, gente. Né? Por que essas sandálias havaianas, né? eu tenho 52 anos de idade. Então, desde a minha infância, lá, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, eu lembro da sandália havaianas.
né? Existia a fábrica de sapato Azaleia, né? Por que isso aconteceu? Porque tem que fazer algumas mudanças, porque essa parte de imposto, essa parte de tributação, faz as coisas não ficarem competitivas. E as ferramentas que são utilizadas aí, eu achei interessante o comentário do Vinícius, eu não sabia que era tão complicado. É complicado. E isso é colocado ponto a ponto na parte desenvolvimento, lucro. Gente, vou contar uma historinha aqui da American Airlines, na década de 70, fizeram uma pesquisa inacreditável. Essa pesquisa foi que praticamente gerou o que o pessoal chama de engenharia de produção hoje. Alguém teve uma ideia que foi o seguinte, ó, a gente sabe que nos voos da American Airlines o pessoal entrega uma saladinha para o passageiro. Então essa saladinha tinha tomate, tinha alface e tinha uma azeitona. Uma única azeitona. Aí alguém teve uma ideia de pegar durante um certo tempo, tirar a azeitona. Vamos entregar a mesma saladinha, entendeu, pessoal lá. A gente faz uma pesquisa, tá? E a gente tirou a azeitona. E a gente vai perguntar se fazia diferença para o passageiro aquela azeitona ou não fazia diferença a azeitona. Bom, a resposta pessoal é o seguinte, ó, com azeitona sem azeitona, para mim não tem problema. Para mim era importante, era o preço da passagem aérea. A azeitona a mais, para mim, não fazia diferença. Bom, e aí eles calcularam quanto que eles gastavam de azeitona em um mês em todas as viagens. E aí chegaram no número de $50 mil. É isso aí. Eu falei assim, nossa, a gente está gastando $50 mil em azeitona. Então, vamos colocar aqui $50 mil. 5,4. Bom, a gente está gastando R$274 mil de azeitona, onde o passageiro não está fazendo questão que tem azeitona. Ele quer a viagem, ele quer saber que chegou tudo certinho, o avião não caiu. É isso que ele quer. Então, começou a se estudar economias, começar a lapidar alguns detalhes. Então, tiraram a azeitona, o pessoal não reclamou. De repente, aí depois tirou, sei lá, o tomate, até que de repente nem entregaram a salada. Eu falei assim, não, com salada sem salada eu tô continuando viajando aqui numa boa, sem problema nenhum. Isso aí que a gente começa a verificar que é os centavos, os pequenos detalhes, é o que exatamente geram boa parte do lucro. Quando você tem muito volume, você tem que ficar preocupado com lapidar os itens. Isso que é exatamente, já foi comprovado. E hoje o mundo é desse jeito. E, além disso, a gente tem o outro aspecto. Os produtos têm um ciclo de vida muito baixo. Por exemplo, um carro que soltou hoje, ano que vem já tem um outro modelo, já trocou o formato do farol, ele já trocou o formato da frente, o volante é um pouco mais para a esquerda, mais para a direita. Isso tudo porque o consumidor observa o que ele deseja, ele tem aquele ansejo de compra, então o pessoal do designer tem que compreender isso, tem que desenvolver o produto e depois entrega na mão da gente, da automação e da mecânica. Se vira e me entrega o negócio pronto. Porque a coisa foi decidida no designer. A coisa não é decidida por nós. Nós somos a parte que vai fazer a coisa funcionar. E a gente tem que criar as condições que dá para gerar produção e automaticamente pôr o sistema para funcionar. Isso aí tem que estar muito claro na parte de vocês. É o design. Então, é o pessoal que gosta de design, que gosta aí. Vocês é digamos, os bambambãs. Vocês são os que decidem, não, a população hoje gosta do carro com determinado formato. Eu vou até fazer um comentário interessante aqui para explicar para você de onde é que veio a automatização. Quer ver que eu vou colocar aqui? Carros, rabo de peixe. O pessoal talvez não saiba disso. Mas aqui, ó. Por que existiu a automatização, gente? A automação existiu porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, ele pegou boa parte do ouro do planeta, né, fez aquele tratado de Bretton Woods, inclusive, né, que o valor do dólar estava atrelado ao o dólar estava atrelado ao valor do ouro, né, então como os Estados Unidos chamou a quantidade de ouro armazenado, então virou realmente a maior economia depois da pós-Segunda Guerra Mundial. Então, antes os carros, eles eram todos pretos. Quem vê aquele filme antigo lá, do Ford, lá, vira que os carros tudo era preto mesmo, mas macarinha não tinha formato nenhum. Com a vitória, exatamente,
dos aliados, né? Isso gerou despertou exatamente a parte do consumo. E na década de 50, 70, todo mundo queria ter um carro rabo de peixe. Esse carro aqui que tem esse formatozinho aqui, ó. Entendeu? Nossa, todo mundo queria ter, sabe? Inclusive, hoje eu gostaria de ter um carro desse jeito também. O pessoal que pediu precisar de ser uma banheira, nossa, deve ser maravilhoso ter um carro desse aqui. E aí o que acontece? Antes, os carros eram todos iguais, parecidos. E aí começou exatamente a fazer o designer, tá? O designer de como é que era, o rabo de peixe era para a esquerda, para a direita, e a coisa começou a trocar a cada 5 anos. E as empresas montadoras falaram assim, a gente não está conseguindo trocar os formatos dos carros que vocês estão querendo vender de acordo com o nosso sistema já instalado, porque a gente já colocou o cabeamento, a gente já colocou os contatores, já colocou as prensas, tudo. A gente não está dando conta disso. Foi aí que alguém teve uma ideia de criar o controlador lote programável. Que, em vez de você ter toda a parte de fiação, você joga isso num programa, então você troca o programa, e aí você troca o procedimento para fazer a chaparia, né, desse carro aqui. Ele é um pouco rabo de peixe nesse sentido, esse aqui é um pouco mais baixo. E aí você conseguiu aumentar mais ainda a variedade. Isso permitiu, inclusive, que vários fabricantes criassem modelos diferentes também. Então, a automatização existe, gente, é por causa do designer. Não é o contrário. Foi uma necessidade de mercado para exatamente atender um público que queria um produto com aquela aparência que o sistema teve que se adequar para isso, e não o contrário. Tá? Caso o pessoal não saiba, depois dá uma olhada, tem história da automatização, o ponto crítico foi exatamente a indústria automobilística, que não estava conseguindo criar essa variação de veículos de acordo com o mercado. Hoje, em 2021, nós temos vários fabricantes de carros. E cada vez e cada ano troca o modelo. Antes era de um jeito, então o que acontece? O sistema ele tem que ser muito versátil para poder fazer esse aspecto aí. Algum comentário, por favor? Tranquilo, gente? Bom, então, eu vou passar então agora um vídeo que eu editei, eu não terminei de editar, tá, gente? Que ele vai contar, eu peguei várias imagens da internet e fui fazendo esse roteiro para explicar para vocês até o procedimento final. Primeiro, a parte do vídeo, ele mostra como é que é feita uma placa de circuito impresso. Aí vai ser explicado todos os Gerbers, onde é que ele é feito, como é que ele é feito, onde ele é testado, até que chega na PCB. Depois que pega a PCB, vai mostrar essa PCB saindo e indo lá para uma fábrica que vai montar, por exemplo, uma placa-mãe, tá? Que nesse caso seria a Gigabyte lá. Então, do mesmo jeito que é feito uma placa-mãe, e lógico, em menor escala e fazendo protótipos, é feito praticamente o mesmo jeito também, tá? Então, são 2 vídeos, eu vou passar um primeiro, cada um tem 20 minutos mais ou menos, e quem quiser parar o vídeo na hora, eu dou uma pausa aqui, a gente comenta e vai, não tem problema nenhum não, tá? Às vezes eu também posso parar o vídeo aqui para a gente discutir algum fator também. E vou soltar um outro score hoje que eu vou pedir para vocês fazerem essa simulação de compra. Vocês vão entrar lá na página, lá, vão fazer a pesquisa, vão calcular, porque outro detalhe que eu esqueci de comentar, por exemplo, no caso da JLS-PCB, o que você consegue fazer? Você consegue ir lá no estoque deles. Olha que coisa impressionante. Você vai lá e verifica se ele tem o componente eletrônico para executar o seu serviço. Então, por exemplo, o pessoal gosta aí do Arduino aí e tal. Então, o Arduino, você tem ali, por exemplo, ele é o Atmega 2560, por exemplo. Vocês têm estoque? Tem, olha lá, aí, por exemplo, olha que detalhe interessante. Então, você, diferente da PCBWay, a JLC, além de dar o orçamento de pinos de solda, ele também consegue te vender o componente. Então, aqui, eu cliquei aqui, Atmeg, tá vendo? Aí tá falando que cada microcontrolador, ou seja, o microcontrolador do Arduino,
Tá? Pessoal, por favor, né, a gente vai discutir isso depois. Vou colocar até aqui, ó, Arduino. Então, o que acontece? Arduino é a placa, gente. Tá? Porém, o microcontrolador é só esse componente eletrônico aqui. Ó. Você não precisa disso aqui para desenvolver o produto final, não. Aqui tem o gravador, aqui tem a porta serial. Não, você precisa só do microcontrolador. Um Arduino custa uns $25. Então, quer dizer, você pegou uma placa que fica grande, ela não cabe dentro da sua caixinha. Não, então você pode até desenvolver no Arduino, mas você vai lá e tira esse microcontrolador aqui e põe ele no produto final. Só que agora você está tendo a oportunidade de, inclusive, fazer o orçamento com um componente, olha lá. Tá vendo? Eu sei que somente o microcontrolador, inclusive, outro detalhe meio assustador, né? Essa pandemia fez a produção de semicondutores diminuir bastante. Quando você entrava isso aqui mais ou menos um ano atrás, aqui dava 100 mil peças. Facilmente. Sabe? Tá tendo uma falta de componente eletrônico por causa da pandemia, gente, vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Tá? Então, com o tempo vai melhorar, tá? Mas falar para vocês que há um ano atrás aqui dava 100 mil, 50 mil peças em estoque. Tá? Então hoje ela tem 440. É preocupante, sabe? A produção eletrônica diz que vai dar um bug aí, sabe? Isso aconteceu por causa da pandemia, que muita gente começou a comprar computador e trabalhar em casa. Porque antes trabalhava no serviço com um computador extremamente avançado, na hora que foi trabalhar em casa, teve que comprar uma nova leva de eletrônicos. Isso aí fez a produção eletrônica diminuir bastante. Então, aí você verifica lá, só o microcontrolador de um Arduino custa $8,70. Vou calcular isso aqui. 8,73. 5,34. Olha lá, R$46. Tá vendo? R$46 só para você ter um microcontrolador. Aí, quando a gente começar a semana que vem, que a gente vai começar a parte de programação, a gente pode usar um microcontrolador, por exemplo, da família PIC. Por exemplo, vamos pegar o 16F. 877. Tá vendo? Olha lá. 3,60. Tá vendo? Ó? Então, olha que coisa interessantíssima. Tá vendo? 3,6, 5,34. Olha lá, deu R$19 somente o microcontrolador. Tá? Então, olha que para a gente verificar, porque a gente vai começar a utilizar o Proteus, a gente fazer a programação, a gente vai verificar o seguinte, olha, a escolha do microcontrolador, ele também reflete também no produto final. Tá vendo? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou começar com o 877 ou 887, que custa $3. Aí você fala assim, mas esse microcontrolador faz a mesma coisa? O outro faz a mesma coisa. Sem problema nenhum. Naqueles projetos que foram propostos lá, você pode fazer ele tanto com o 2560 como o 887. Funciona sem problema nenhum. E a gente pode até comprovar isso certinho. Porém, dá uma diferença no custo. Tá vendo? Para a gente poder verificar. Tá? Então, tem... Isso aqui a gente vai discutir depois, tá? Para a gente poder verificar. E o interessante dessa página aqui é que ele mostra... tá vendo? É o componente SMD. Tá vendo? Então, esse aqui é o True Hole. Outro detalhe, olha só. Aqui eu tenho o mesmo microcontrolador, 16F887, ele custa R$5,84. Ele é True Hole. Ou seja, além dele ficar caro por aumentar o tamanho da placa, ele fica mais caro porque tem o ponto de solda dele. E além disso tudo, também tem um serviço de inserção de componentes. Ao contrário, se você usar o de cima, que é a mesma coisa. O pino 1 desse aqui é igual ao pino 1 do outro. É praticamente igual, eu tô falando, a nível de função de programa é o mesmo. Pode ter pinos que trocou, né? Mas teoricamente é a mesma coisa. Só que um custa R$3,60 e o outro custa R$5,84. Aí, por exemplo, qual que seria a lógica? Ué, você ia chegar na sua PCB aqui, ia desfazer isso aqui, tudo que você fez, e colocar tudo SMD.
Aí, você consegue trocar tudo para SMD? Não, porque tem relé, porque tem contator, tem conector, tem chave. Então, aí você começa a entender, fala assim, gente, eu tenho que ficar meio melindroso dentro da situação, sabe? Como é que é feito. Então, estou comentando, né, que nós estamos fazendo protótipos, nós estamos aprendendo a matéria, tá? Ninguém precisa compreender todos os procedimentos, mas só para vocês terem uma ideia e verificar como é que a coisa é feita. Cadê? Aqui, ó. Então, ficou claro esse aspecto aí, que inclusive a troca envolve um aspecto extremamente caro. Deu para perceber isso, gente? Ô, professor, tá me ouvindo? Oi, quem fala? Deixa eu ver aqui. João Vitor. Oi. Aqui, se basicamente eles desempenham a mesma função, qual que é a vantagem de, tipo, utilizar o True e pagar mais caro por ele? O True ele é muito utilizado principalmente para protótipo, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, está mudando a eletrônica, vocês estão num momento de uma mudança radical. Digamos que eu comecei a mexer com a eletrônica na década de 80. Então, década de 80, 90, você tem ali os anos 2000, 2010. Então, assim, era muito melhor para nós, né, que mexer com eletrônica, usar o True. O True é grande, eu consigo segurar o componente, eu consigo pegar a placa e montar. Só que aí aconteceu uma coisa inacreditável. A eletrônica desenvolveu de tal maneira que a gente quer coisas sofisticadas. Foi igual vocês colocaram no vídeo lá. A gente vai colocar a tela touchscreen, o sistema vai ser por radiofrequência, ele vai comunicar via Bluetooth. Então, assim, houve uma evolução muito grande nesses últimos 15 anos. E essas tecnologias de Android, Bluetooth, comunicação USB, isso é pouco mais de 15 anos, gente. Quando eu trabalhei na Nansen, que foi de 2000 a 2003, as coisas não eram do jeito. Nossa, quem dera desenvolver eletrônica do jeito que eu estou apresentando para vocês, na época de 20 anos atrás, quando eu trabalhei na Jabil, quando eu trabalhei na Nansen, na Philips. Então, existe a tendência realmente do True. Agora, com essas empresas que estão fazendo manufatura eletrônica, está migrando todo mundo para utilizar o SMD. Tá? Então, assim, o True ele vai ficar para quem quer fazer protótipo, para quem quiser usar lá no protoboard. Então, está diminuindo bastante esse conceito de exatamente desenvolvimento. Aquele vídeo que eu passei para vocês de obsolescência programada, agora vocês estão começando a entender. O que está acontecendo? Né, as pessoas que mexem com manutenção, elas estão criticando muito porque elas agora não estão conseguindo dar manutenção, porque a coisa está ficando tão pequena, está ficando tão frágil, que não está tendo como consertar. Por isso que vira a espécie de troca-placa. Queimou? Pega, vai lá. Tenta pegar um smartphone seu que estragou e passa para um determinado pessoa que vai mexer com manutenção do celular. Dependendo do serviço, você fala para você, pode trocar de smartphone. Eu não dou conta de arrumar isso aqui. Por quê? Porque ele não tem ferramenta para executar aquilo ali. Então, se por um lado está permitindo a tecnologia, por um outro lado, a manutenção está indo para baixo. Se por um outro lado você consegue fazer mais coisas e melhores, mas tem que ter técnica para isso, e ter um produto extremamente avançado, por um outro lado, você está terminando com o True. Essa é a observação. Então, daqui uns 15 anos, quem estiver assistindo esse vídeo aí, sei lá, na internet, vai falar assim, realmente o ponto de vista dele estava correto. Tá? Então, vocês estão vivendo um momento de transição. Perfeito? Tudo bem? O professor, você falou que tem alguns componentes que só pode eles True, né? Que não tem como passar para o outro. Isso. Principalmente conector, né? O conector, não, alguns conectores, a maior parte dos conectores, eles são sempre True. Ele tem que atravessar a placa porque ele tem uma robustez, né? Porque ali você vai plugar, você vai conectar, desconectar, ele tem que ser, quando você solda ele atravessando a placa, ele também gera uma força mecânica para segurar o componente, né? Isso é diferente se você colocasse ele SMD. Se você colocasse ele por cima, se você colocasse lá, você pode puxar até arrancar a trilha da placa. Então, o True não vai acabar.
mas ele vai ser bem eliminado em algumas partes com o tempo. E vai ficar os componentes comuns aí para o pessoal de laboratório, pessoal de protótipo, com certeza, mas o preço vai aumentar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, do True Hole vai aumentar. Entendi, valeu. Tá? Algum comentário? A gente pode abrir aqui uma parte de diálogo antes de eu começar o vídeo aqui, sem problema nenhum. Tá? Ou pode ir direto, que vocês sabem aí. Então, bom, então? Legal. Então, esse primeiro vídeo aqui, você não deve representar os dois? Não vai dar para ver os dois, não. Ele vai estar disponibilizado, vai ter um score para você poder assistir, para poder verificar. E semestre passado eu tinha colocado um score sobre PCB na China. Tá? Então, ele vai entrar agora, nesse segundo trimestre. Teve gente que já fez e já tem uma nota lá. Então, o que vai ser feito? Vai ser reaberto de novo, sem o vídeo, somente as perguntas, tá? E você vai ter todo mundo vai ter 2 tentativas. Essas foram as mesmas perguntas anteriores e você pode melhorar a sua nota, tá? Sem problema nenhum. Caso a sua nota fique menor do que você fez na tentativa anterior, prevalece a maior, tá legal? Eu tô comentando que vai ser reaberto hoje, tá? O questionário que foi feito antes, porque tinha um vídeo e depois passava as perguntas. Então vai ser retirado o vídeo, vai ficar somente as perguntas e vai ser reaberto de novo. Eu tenho as notas referente ao que foi feito antes. Então tem gente lá que ficou com 89%. Então, digamos que ela vai repetir agora, não ficou com 89%, prevalece a 89% anterior. E tem gente que ficou com uma nota menor, na verdade foi até a maior parte. Aí o pessoal vai poder melhorar a nota, porém, ele vale agora no segundo trimestre. Ficou claro isso, gente? Só para explicar que vai ser colocado isso aí. Então vamos ver o vídeo aqui. Nesse vídeo que nós vamos discutir agora, nós vamos apresentar uma maneira inovadora para exatamente você poder desenvolver o seu circuito eletrônico. Tá certo? Então, nos últimos anos, empresas fora do Brasil, principalmente na China, estão criando exatamente os protótipos, a produção industrial de manufatura eletrônica. Então, o que nós vamos discutir nesse vídeo aqui são as técnicas que são feitas exatamente de como enviar esses projetos, como é que envia os arquivos para a gente poder automaticamente desenvolver isso aqui no Brasil. Tá? Os produtos, uma vez encomendados em outros países, eles chegam aqui no Brasil. Tá? Os circuitos possuem um acabamento extremamente profissional, com testes exatamente de primeiro mundo, tá? Seguindo todos os padrões de qualidade, e isso garante com certeza que seu sonho, né, o seu desejo exatamente de produzir aquele circuito eletrônico vai ser melhor consolidado aqui quando ele chegar. Tá? Então, caso você tenha o interesse em desenvolver algum produto, algum dispositivo eletrônico, você tem que compreender claramente como é que funcionam os procedimentos. O primeiro procedimento, a gente tem que entender que existem 2 tipos de componentes eletrônicos. Tá? A gente tem os componentes do tipo SMD, tá? Que são componentes que são aplicados exatamente na forma de superfície. Tá? Nós temos um sistema automatizado, ou pode ser manual também, né? Mas principalmente automatizado, que ele insere os componentes exatamente na PCB e dessa maneira são inseridos os componentes. A grande vantagem dos componentes SMD é porque eles são muito pequenos, tá? E eles também conseguem exatamente baratear muito o custo de processo. Em segundo ponto de vista, nós temos os componentes do tipo True Hole, né? Chamado também de PTH. São componentes que você, necessariamente, você precisa de inseri-los e os seus terminais eletrônicos, eles atravessam a placa, né? Eles atravessam da parte de cima, que é onde a gente chama o top da placa, até a parte no bottom. Tá? Diferente do SMD, o True Hole, ele é soldado na parte de baixo, do outro lado da placa. Enquanto o SMD, ele é soldado exatamente no mesmo lado onde é colocado o componente. Os dois têm procedimentos e hoje, com certeza, a inserção de componentes via True Hole fica muito mais cara que realmente a parte do SMD. Depois que é feito esse projeto,
tem que fazer exatamente uns testes na placa, né, para verificar se realmente o circuito eletrônico que foi montado lá na fábrica, ele obedece às condições do projeto. São feitos testes óticos também, são feitos testes elétricos para garantir exatamente o funcionamento. Neste curso, a gente aprendeu que, inicialmente, a gente utiliza o desenvolvimento através de um software de simulação, né? Particularmente, nós utilizamos o software Proteus, tá? Mas, porém, existem outros softwares bons também no mercado aí, igual o Tina, nós temos o software da Linear, que você pode desenvolver o seu circuito eletrônico e, automaticamente, depois disso, concretiza exatamente seu funcionamento, você vai fazer o seu esquemático. Tá? Particularmente, nós utilizamos o software DIP3. Existem outros softwares no mercado também, como, por exemplo, o Altium, existe o OrCAD, existe exatamente o PADS. Então, existe um conjunto de softwares onde você desenha o esquemático e, a partir do esquemático, né, desenvolvido, você vai e automaticamente desenvolve a PCB. A PCB, feita exatamente essa parte de roteamento e tendo técnicas, né, você vai exatamente criar os layers. Os layers são exatamente essas camadas, que elas começam exatamente desde a parte do bottom, do top, o top silk, o top bottom, você tem a máscara de solda do top, do bottom, e é isso que nós vamos discutir, como é que é feito inicialmente uma produção de uma PCB. A gente precisa de compreender exatamente a importância de cada top desse, porque quando a gente deseja exatamente a produção do nosso desenvolvimento eletrônico, nós podemos inclusive visualizá-los da forma em 3D, né? Isso aí seria exatamente o produto final. Porém, até chegar nesse produto final, existem umas condições que têm que ser observadas exatamente, isso vai ser apresentado no caso desse vídeo aqui. Tá? Bom, continuando, a gente consegue entender que depois que a gente terminou a PCB, a gente tem que enviar para o fabricante um arquivo chamado Gerber. Tá? A gente manda o arquivo Gerber junto com o arquivo NCDRIL. Tá? A diferença dos dois é que o Gerber é um arquivo que vai ser gerado os fotolitos para exatamente fazer a placa de circuito impresso, enquanto o arquivo NCDRIL é um arquivo que faz os furos da placa. Tá? Então, onde vai passar os componentes PTH. Tá certo? Então, o NCDRIL só serve para componente PTH. Então, esses desenhos que são feitos, eles vão ser gerados fotolitos, igual está sendo apresentado aí, e cada layer, ele possui uma etapa do processo, que a gente vai exatamente verificar aqui para frente. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, o exemplo do silk, que é o que a parte vai ser silcada, a gente vai exatamente mostrar os componentes, né, vai mostrar exatamente onde é que tem que ser inserido, e uma vez desenvolvido, a gente vai fazer um orçamento exatamente da PCB nas páginas, né? Então a gente tem vários fabricantes para isso. Então, um dos mais famosos que tem a PCBWay, também existe a JL PCB também, que trabalha praticamente do mesmo jeito também. Então você coloca as dimensões da placa, a quantidade, coloca as informações mínimas necessárias, e aí isto vai automaticamente lá para o departamento de engenharia, eles recebem esse arquivo Gerber, eles dão uma analisada do jeito que você fez o Gerber. Verifica se o Gerber está compatível à máquina deles. Tá? Então, uma equipe de engenheiros, eles vão lá, analisam, verificam o espaçamento da trilha, se o arquivo está completo, se está faltando algum desenho de algum layer, e aí, rapidinho, em 24 horas, eles enviam exatamente a partir do pré-orçamento feito, verifica exatamente se tem a condição de executar a PCB. Um detalhe que é bastante importante a gente verificar, que uma vez que depois passou exatamente para o orçamento, quando cai na produção, vai mostrar até exatamente esse desenho aí, ó. Esse desenho mostra que não só sua placa, como várias placas são produzidas todas simultaneamente. Nesse desenho está mostrando que tem, além da sua placa sendo desenvolvida, tem também de outras pessoas que podem estar em qualquer lugar no mundo. Então todas são feitas através de placas muito grandes e cada uma ocupando um pedaço da área. Então, ou seja, o seu Gerber, depois ele é unido com o Gerber de outras PCBs para fazer um produto todo único de uma vez. Então não é feito plaquinhas pequenas de uma vez, é feito um pacote de placas extremamente grande, e depois de tudo pronto, que depois corta e entrega automaticamente para cada
cliente do jeito que foi exatamente executado, certo? O pessoal, esse vídeo mostrou esse pedaço aí para vocês entenderem o negócio dos 100 milímetros. Isso aqui explica claramente, porque o que acontece? Cada pedaço aqui tem 100 milímetros. Então, o que acontece? Se tem gente colocar 10 e 11, o que acontece? Vai dar uma rebarba, vai atrapalhar a produção deles. Para eles poderem conseguir produzir com o preço que eles fazem, eles precisam delimitar as áreas de 10 em 10 milímetros, de 100 em 100 milímetros, para eles ocuparem o maior espaçamento do circuito. Tá vendo? Então, aqui está mostrando, ó, esse aqui é um cara que veio lá do Japão, esse aqui é dos Estados Unidos, esse aqui é do Brasil, esse aqui da Austrália. Então, quem for montar, ele tem que pegar o Gerber e sincronizar o Gerber nessa placa, que isso aqui vai ser uma placa única, é o que vai mostrar o desenho aqui para frente. Então, essa placa única lá é feito tudo de uma vez. Aqui no Brasil não é feito desse jeito, no Brasil é feito plaquinha por plaquinha, por isso que aumenta o preço. O Brasil ainda não está preparado para esse tipo de tecnologia que, infelizmente, o pessoal lá de fora já está fazendo isso. Tá? Então, eles pegam placas de vários fabricantes, eles têm softwares especializados para isso e ele consegue aproveitar a área da placa. E o fotolito, ele é único. Então, o preço do fotolito é distribuído para todo mundo, por isso que cai o preço. Alguém perguntou o negócio dos preços aí, aqui está uma das explicações por que a coisa fica melhor feita desse detalhe. A gente tem que trabalhar muito para esse país, para ele justamente adquirir essa tecnologia para que vários fabricantes, vários clientes utilizem o mesmo fotolito. Porque você paga o fotolito separado, aí fica muito caro, tá certo? Continuando. Um pacote de placas extremamente grande, e depois de tudo... Bom, uma vez que foi feito esse projeto, que possui todas essas PCBs, o que vai acontecer? As placas sofrem um tratamento inicial, que é feito exatamente esses cortes que são feitos aí. Um sistema automatizado pega as ferramentas, que aí exatamente está mostrando, pega cada furo, cada broca e começa exatamente a perfurar a PCB. Temos que imaginar que nesse arquivo NCDRIL, ele vem exatamente com a espessura, né, de cada broca, de cada furo. Tá? Então, inicialmente a máquina pega todos os furos, por exemplo, de 40 mil e fura todos simultaneamente. Depois ele vai lá, pega a ferramenta de furos de 30 mil, né, a broca de 30 mil, vai lá fora, todo mundo com 30. Então esse processo, depois de todo terminado, a placa ela não está, assim, digamos, limpa, né, ela é feito esse processo que estão fazendo uma espécie de uma polida na placa, né, para justamente arrancar essas rebarbas que ficou depois da parte do furo, até ela ficar totalmente limpa, do jeito que está mostrando aí. Faz essa partezinha do acabamento dos cantos aí para melhorar, e percebe que quando você precisa de fazer uma placa, e normalmente toda placa possui componentes through-hole, você precisa de fazer os furos metalizados. O que é o furo metalizado? Então, dentro exatamente quando passou aquela perfuração da placa, o que vai acontecer? Precisa de jogar uma camada condutora por dentro do furo. Isso para justamente facilitar a comunicação, ou seja, unir a comunicação da parte do top com a parte do bottom. No vídeo aí está mostrando a conectora daquele trimpote R2 que não foi inserido na placa, e se a gente começar a navegar, a gente está percebendo que na parte de dentro do furo tem um metal depositado, isso chama-se furo metalizado. Então ele permite exatamente a condução da trilha do top para o bottom e do bottom para o top, tá? Melhorando bastante o roteamento, tá certo? Então, às vezes você não tem componente passando por dentro do furo. Isso quando acontece é porque você tem via, tá certo? As vias são nada mais nada menos que canais que vão exatamente da parte da placa do top para o bottom ou do bottom para o top. Mas você também existe as vias cegas, onde ou o top manda para dentro de uma parcela da placa ou do bottom para uma parcela da placa. E existem as vias enterradas, onde as vias enterradas, o que acontece? Você tem vias que vão de um layer interno para outro layer interno sem ser exposto tanto para o top como o bottom, tá? No exemplo da gente, a gente só está utilizando placas de 2 layers, tá? Mas, porém, existem placas
com muito mais layers. O computador, normalmente, que está aí, que o pessoal está assistindo, com certeza esse vídeo, possui, no mínimo, 8, 10 layers facilmente. Bom, então agora para a gente explicar como é que é feita a metalização, o que vai acontecer? Essas placas, elas são inseridas num tanque, tá vendo? Várias placas de vários usuários, né, com vários furos que foram feitos lá, automaticamente eles são imersos dentro desse tanque. E essa imersão vai fazer exatamente que deposite aquela parte do furo metalizado. E aí, a partir depois que é feito exatamente esse depósito, essa metalização, existe um procedimento de exatamente tirar o excesso, que é exatamente mostrar essa placa aí de pendurada, né? Deu uma pancada nela para exatamente tirar o excesso, e aí ela fica exatamente no ponto para receber a próxima etapa, que seria exatamente inserir o top e o layer, que é a parte que vai ser coberta do cobre lá. Tá vendo? Então a gente está verificando exatamente a placa prontinha, limpa, né? Exatamente com todos os furos feitos e todos eles metalizados. Bom, depois que é feita essa parte da metalização, existe o processo de exposição exatamente através de raio ultravioleta para fazer uma espécie assim de filmagem. É como se exatamente transferisse os desenhos que foram feitos em cada camada do Gerber para cima da placa. Então essa exposição, né, é colocada uma película, e essa película vai lá e adere através exatamente por essa ação ultravioleta, ficando exatamente tampando a parte que vai ser corroída, né? Aí existe um tratamento, uma reação química, onde a placa agora ela sofre um processo de agitação com um determinado reagente químico que vai arrancar toda a parte que está protegida pelo desenho do Gerber. Depois que isso é feita uma inspeção visual para verificar se a corrosão, né, das trilhas, elas foram bem feitas. Inclusive tem um desenho mostrando claramente aí na ação ótica, mostrando exatamente o furo metalizado, que ele foi bem executado nesse exemplo aí. Bom, uma vez que a gente terminou exatamente de metalizar os furos, agora a gente vai fazer o procedimento que seria aplicar a máscara de solda. O que seria a máscara de solda? A máscara de solda baseia exatamente de você inserir uma proteção em cima da placa de circuito impresso, tanto no lado do bottom, quanto também no lado do top também. Essa inserção, ela pode ter de várias cores, né? Ela pode ser verde, ela pode ser azul, e ela tem uma função muito importante quando a gente vai utilizá-la na solda onda, porque o estanho, uma vez que ele é aplicado exatamente na PCB, ele não adere exatamente em cima da máscara de solda. Então, além dela ter uma proteção e fazer o acabamento para não deixar o cobre exposto, né, para deixar a placa também tem, inclusive com uma aparência melhor também, ele tem uma função muito importante também na aplicação da solda onda. Para a gente poder compreender melhor exatamente a máscara de solda, existe o Gerber dele, conforme está exatamente mostrando aí no vídeo, tá? Então, inicialmente, o que acontece? É passado um silk, para ser mais exato, passa um silk em cima da PCB, de acordo com a especificação da compra, né? E esses pontos que estão marcando aí são exatamente os pontos onde vão ser aderidos as soldas. Então, o objetivo final, realmente, quando a gente faz a parte máscara solda, é que você tenha a placa toda protegida e somente os pads. Agora a gente está entendendo o que seria o conceito de pad. Pad é onde vai ser colocado um pouco de estanho, com a função de exatamente permitir com que você possa utilizar a placa para ser soldada posteriormente. Tá? Então, quando a gente recebe a PCB profissional, ela já vem com os pads expostos, só que eles não vêm cobreados, eles vêm exatamente estanhados, com minúscula camadinha de estanho, que exatamente facilita a posterior solda dos componentes. Aí no desenho a gente está verificando como é que é feito a aplicação, é um processo de silcagem mesmo, tá vendo? Ó, existe um gabarito,
foi determinado pelo Gerber para exatamente procurar colocar a máscara em cima da PCB sem afetar as bases. Bom, mas isso não tem nenhum problema, que quando exatamente para secar essa máscara de solda, ela é feita com a ação de uma luz ultravioleta. Então existe uma camada que é colocada de proteção de somente secar a parte que não tiver, que tiver sob a ação da luz violeta. Igual a moça está arrancando a película agora, que ela veio exatamente do Gerber. Tá certo? Então ela aproveita a película e várias placas, ela alinha certinho, e aí seca. Uma vez secou, fica protegido. Aí já tem essa placa totalmente estanhada, tá certo? Aí tá feita uma inspeção visual, e praticamente a placa pronta. Depois que é feito exatamente a máscara de solda, vem a aplicação do silk, tá? Isso seria o top silk ou o bottom silk. Tá? Existem placas que podem ter componentes tanto do lado do top, como também do lado do bottom também. O normal é que só fique do lado do top. Tá? Bom, a importância do top silk, que ele é um fotolito que é colocado como se fosse numa impressora mesmo. Tá? E essa impressora ela vai exatamente inserir os desenhos na parte do necessário, mostrando quais são os componentes, ou seja, aí está a importância dos designadores que a gente colocou exatamente lá no esquemático. Isso aparece também, de novo, na PCB. Então, é aquele designador que a máquina vai exatamente direcionar e vai colocar o componente. É com o designador que vai haver a inserção do componente manual que a pessoa que estiver confeccionando a PCB vai saber onde é que tem que inserir o componente. Tá? Então isso é bastante importante, essa parte do top silk. Bom, depois que é inserido a parte do top silk, que seria a impressão da placa, finalmente a gente corta a PCB. Tá certo? A gente faz exatamente os cortes para separar os processos que foram feitos em conjunto. Só para fazer um comentário aqui, você pode verificar que essa placa aqui, ó, desse cliente aqui, ela tem várias plaquinhas pequenas. Aqui, tá vendo? Ó, ele, na verdade, ele entregou um Gerber único e depois ele fez um processo chamado panelização. Isso aqui é uma panelização. Aqui também é panelizado também, ó. Tá? Então, o que acontece? Ele pegou uma plaquinha pequena, porque imagina que você desenvolveu, gente, tipo assim, um pendrive. Tá? Um pendrive lá seu. Um circuito eletrônico lá. Essa plaquinha é muito pequena. Então, dentro daqueles 100 milímetros, então você fala assim, então eu só vou fazer uma única, não. Então você paneliza. O software lá de V3, ele tem como dobrar, quadriplicar, e para ele ocupar esse espaço aqui. Tá? Então, o que acontece? Essa panelização aqui, ele entrega, depois a máquina que ela vai mostrar, ela vai cortar também até um determinado ponto aqui, e vai virar minúsculas plaquinhas aqui. Também, ó. Tá? Então, no primeiro processo, ele é feito uma panelização. Isso que seria para a gente poder comentar. Então, agora, realmente, cada usuário vai receber a sua própria placa de acordo com o destino que foi combinado na confecção e na compra do serviço. Uma coisa que tem que ser observado também é que existe também os testes elétricos. Tá? Os testes elétricos, eles podem ser acrescentados ao serviço ou não. Isso, logicamente, envolve mais custo para quem estiver pedindo. Mas o teste elétrico, o que ele faz? Ele automaticamente, através de uma máquina lá, ela começa a fazer curtos para verificar se a placa tem uma determinada condutividade. As placas que não são aprovadas, elas vão para refúgio, porque vai ter que exatamente serem descartadas, e as placas que ficaram exatamente corretas vão automaticamente ser enviadas ao cliente. Tá? Então, nesse desenho está mostrando quais as placas passaram e se alguma foi rejeitada no processo aí. O processo de teste ele tem duas maneiras. Ele pode ser feito por um processo chamado cama de pregos, onde algumas agulhas são inseridas na placa, ou nesse sistema robotizado aí, que esses ganchinhos, eles estão colocando na placa, fazendo testes elétricos para verificar se existe algum curto-circuito ou alguma trilha em aberto, que pode ter acontecido lá no processo de correção. Uma vez que
Só para comentar esse teste elétrico, olha que coisa impressionante, né? Através do Gerber, o que acontece? Esse ganchinho, ele está fazendo curtos, né? Curtos que seriam... O algoritmo, realmente tem que tirar o chapéu para o cara desenvolver esse algoritmo. Ele pega a trilha que foi desenvolvida pelo Gerber, gera o algoritmo, ele sabe quais são as trilhas que podem ter sofrido ações de corrosão mais críticas. Então ele fala assim, não, a trilha, ele não vai testar a placa toda, ele vai testar alguns pontos críticos. Então ele vai falar assim, ó, o net errado é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Se houver alguma falha, eles vão descartar. Então isso aqui é um processo panelizado, tá? Então digamos que essa placa que foi testada está com defeito. Então essa aqui vai para o refugo, porque eles não entregam placa com defeito, e entrega as outras, tá certo? E aí fala assim, nossa, Elton, então se tiver que fazer uma, eu não sei se vai dar desconto, se entrega. O que eu sei é que praticamente o índice de refúgio, tanto da PCB quanto da JPCB, tende a zero. Tá? Então, desde que você obedeceu aquele aspecto lá dos 6.000, sabe? Então, é por isso que eles colocam a tolerância. Você, não, aqui, ó, os 6.000 a gente consegue fazer e não dá nenhum problema. Se alguém pediu placas de 2.000, então é porque vai fazer, e talvez você faça lá 5 placas, só uma que passe. Porque a corrosão é extremamente difícil para poder esquematizar. Então agora a gente está entendendo a dificuldade da execução. Então a gente tem que procurar entregar o que é melhor para o fornecedor, para a gente também cair o custo, diminui o trabalho dele e também facilita o nosso trabalho a nível financeiro também. As placas passaram em todos os processos, aí existe o acabamento final e essa limpeza que vai ser aplicada aí, né? Tira-se qualquer resíduo que não seja da PCB, toma-se um banho que faça uma limpeza e, finalmente, ela é embalada para ser entregue ao cliente. Das PCBs, né, vai existir um processo de selagem a vácuo e, de acordo com o sistema de transporte escolhido pelo cliente, vai ser despachado para o seu país. Com isso, a gente finaliza a parte referente à produção das PCBs, principalmente feitas fora do Brasil, feitos na China. Bom, pessoal, esse vídeo agora tem uma segunda parte que a gente não vai apresentar, mas eu vou deixar ele disponível, eu estou terminando de editá-lo, tá? Então, esse vídeo aqui mostrou como é que faz a PCB. O segundo, ele mostra como é que é feita a montagem. Tá vendo? Ó, eu falei, gente, eu trabalhei nas duas áreas, tá? Eu trabalhei na área de desenvolvimento e na área de montagem. Aqui está até um exemplo de uma cama de prego, tá? Para poder verificar como é que funciona, sabe? Então, aí eu acredito que agora, esse primeiro trimestre terminou, a gente vai começar com desenvolvimento mesmo. Antes de eu fazer o atendimento dos alunos ali, eu queria só pedir, pessoal, por favor, tenha o Proteus já instalado nas máquinas, e vai ter um softwarezinho, eu vou colocar um link lá no grupo de WhatsApp, que é o LDMicro, que é o software que a gente vai começar a programar os microcontroladores, tá? Ele é um software totalmente interligado a ladder, tá? Então a gente vai fazer todos os projetos, 6 projetos, vão funcionar via ladder, tá? Porque aí vai ter assessoria tanto do Isaac, eu tive uma reunião com o Reginaldo também, junto com o professor Leandro, vai todos funcionar certinho. E aí no terceiro, quem quiser incrementar, colocar coisas mais sofisticadas, aí utiliza o compilador que acha conveniente. Aí usa, sei lá, o Arduino, usa o Micro-C, que aí também tudo finalizado na parte também do projeto, tá bom? Então a aula terminou, tá certo? Eu vou até terminar a gravação aqui, eu estou para pegar uns pedidos aí,